Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao 25º episódio do Acervo Fantástico. Estamos, além de alcançando esse número, né, que é um número importante na vida de qualquer podcast, é também o último episódio da nossa temporada de terror espacial. E estamos falando, assim, sobre um filme clássico do cinearte do mundo, né, mundial, um filme soviético de 72, Solaris, do Andrei Tarkovsky, né? Talvez seja um pouco até meio controverso, né? Terror, né? Eu acredito que ele cabe, sim. Um filme que lida com fantasmas, quase, né? Com memória. Tem um elemento bem assustador, né? Morte, vida. Então, não sei se nossos caros ouvintes vão, né, estranhar o fato de a gente estar falando de um grande clássico de cinearte, né? Para encerrar uma temporada que começou com um Enigma do Horizonte, né? Filmes assim. Mas a gente acha que sim, né? E só que antes da gente começar a falar do filme mesmo, deixa eu pedir para os meus co-hosts darem aquele alô deles de todos os episódios. Grande Igor de Campos, dê alô para os nossos ouvintes. Olá a todos e todas que estão nos escutando, sempre um prazer estar aqui com vocês, cavalheiros, especialmente hoje, que é a realização de um grande sonho meu. Diego Nunes, ele sabe disso, ele testemunha disso. Anos eu insisto para que as pessoas assistam Solaris. Era uma experiência assim quase que masturbatória, um prazer solitário que eu tinha assistindo Solaris e amando esse filme durante todos esses anos. Agora hoje, finalmente, eu vou poder compartilhar esse amor com vocês. Que bom, que bom. Então estou muito feliz de estar aqui hoje. Pois é, inclusive a dica do episódio dessa vez, né, é o grande Igor, né? E foi uma indicação muito boa dele. E o meu outro co-host, grande Diego Nunes. Oi, pessoal, tudo bom? Privet, camaradas. É um prazer falar de não só de um filme do Tarkovsky, mas um filme soviético. Adorei a escolha do Igor. Eu achei um filme... Eu me surpreendi muito. Eu tava esperando, assim, que eu fosse realmente ter que ter muita paciência, mas não. Eu achei um filme muito bom, uma obra de arte. A gente iria falar do 2001, Uma Odisseia no Espaço, que eu já vi. E acho um porre. Acho muito chato. Uma obra-prima, mas chata. Mas eu adorei Solaris, não achei chato, achei muito filosófico, lindo, bonito. E um filme de amor, história de amor. E o único filme de amor do Tarkovsky, realmente, né, com esse tema central, eu acho. Até onde você sabe, né? Então, o Igor, ele vai discordar de mim. É né? o único filme de amor do Tarkovsky, não. Qual é outra? Assim, filme de amor que você tá falando, que é um filme romântico? Não, história de amor, não é romântico, mas história de amor. História de amor? Tá. Pelo que eu li também, li isso como trivia, que esse é um filme que tem o amor como tema mais central, muito mais do que outros filmes. Amor entre duas, é um homem e mulher, romance. Não, eu entendi errado. Tirando amor de família entre irmãos. Diego Nunes está em excelente companhia, inclusive, no seu ódio pelo 2001, porque vocês sabem que o Tarkovsky mesmo, inclusive, ele odiava esse filme, ele odiava 2001, né? E ele fez questão de fazer um filme que na época foi considerada, né, a resposta soviética 2001, fez questão de fazer um filme completamente diferente, assim, propositalmente colocando certos elementos estéticos e temáticos no filme que jamais, segundo ele, jamais estariam em um filme como 2001, que na época ele chamou de futuristicamente estéril e sem vida. Então, assim, Diego, você está aí, né, no seu ódio ao 2001, sendo muito bem acompanhado pelo próprio Andrei Tarkovsky. Pois é. Eu sou o Felipe Sobreiro. O filme que a gente, né, escolheu, que na verdade o Igor indicou pra gente, é um grande clássico, né, da ficção científica, baseado num livro do Stanisław Lem, que era um escritor de ficção científica polonês, né, bastante popular atrás da cortina de ferro, mas, né, mundialmente, né. E realmente, puxando um pouco o que o Igor falou, né, o desgosto que o Tarkovsky tinha pelo 2001, que ele achava que era muito obcecado com tecnologia, né, e não muito com pessoas, que é um tipo de crítica similar a que o Diego teve do Duna, né? Que é preocupado mais com esse grande mundo e não com os personagens e tal. Então eu entendi por que ele curtiu tanto Solaris, né? Que é muito centrado nesse nível bem humano, né? Dos personagens. E só pra passar pros ouvintes, assim, um filme de 50 e tantos anos atrás, então, e também que é um filme que não tem muito spoiler, né? Não tem viradas, guinadas e tal. Vou passar rapidão a história, que é a trama do filme. É um planeta chamado Solaris, que os humanos descobriram, e nele tem uma certa inteligência amorfa. Tem alguma criatura lá que a gente eventualmente entende que o oceano do planeta em si como um todo é uma grande inteligência, né? Então a humanidade nunca conseguiu entrar em contato diretamente com essa coisa, com essa super gosma, essa entidade, né? Mas então tem umas bases espaciais lá ao redor que ficam só observando, né? E tem todo um braço novo da ciência que se chama solarística, né? Que é sobre, né, estudos sobre solares, né? E
começam a acontecer algumas coisas estranhas lá dentro dessa estação. A gente descobre que a maioria do pessoal morre, né, da tripulação, e eles mandam um psicólogo, né, da Terra lá pra entender o que tá acontecendo, que eles narram coisas meio absurdas, né? Parece que eles estão tendo, tipo, alucinações, visões, coisas assim. Parece um surto meio psiquiátrico, né? Só que quando o nosso herói, né, que é o Chris Kelvin, o protagonista, ele chega lá na estação, ele realmente entende que não é uma loucura grupal, assim, que tá rolando, e sim tem um efeito transitivo real, físico mesmo, né? Que o Solaris está causando nessas pessoas que se aproximam a ele, né? Ele entra na mente das pessoas que estão lá e ele puxa alguma pessoa da memória das pessoas que estão lá e recria elas do nada, né? Como se fosse. Então não é exatamente um fantasma, não é uma entidade, é uma pessoa nova que o que ela lembra é o que você lembra que ela lembraria, sabe? Então não é uma pessoa completa, real, é como se fosse o que você imagina que alguém é, a sua visão toma forma física graças a Solaris, né? Então o Chris, por exemplo, a mulher dele que cometeu suicídio volta e aparece e ela não sabe exatamente quem ela é, o que está acontecendo, ela começa a lembrar lentamente. Então é um filme que lida com grandes temas, assim, não é realmente sobre tecnologia e raios e a nave, etc. E sim sobre isso, né? O que é lembrar de alguém, qual é a imagem que você tem de uma pessoa, o que é luto, o que é amor, o que é, por exemplo, os outros cientistas lá na estação também, um deles lembra, acho que um irmão dele, e tem tipo uma relação meio que eles querem se desfazer daquelas criaturas pseudo-humanas, mas ao mesmo tempo eles não querem, né? Eventualmente eles descobrem uma maneira de se comunicar com os Solaris, os cientistas, mandando tipo um raio, tipo como se fosse umas ondas mentais do psiquiatra para Solaris, e como uma maneira de tipo estabelecer um contato, e o Solaris entende isso e começa a aumentar, somem aquelas criaturas, aquelas visões, né? Só que no último momento, né, o Chris, ao invés de voltar para a Terra, ele decide descer para Solaris, né? Ele vai morar lá em Solaris, onde tem umas ilhas, né? E o filme encerra de uma maneira interessante, que é um flashback, mais ou menos, para ele com o pai dele, que é um idoso, que é como o filme começa, inclusive, termina um ciclo, né? Só que você tá naquela visão de Solaris, ele com o pai dele, e ele lá no planeta, né? Ele decidiu ficar com aquelas imagens, né? E não voltar para a Terra, né? Então é isso, né? Um filme que é bem filosófico, né? É intelectual, mas é mais coisa... Quando eu digo intelectual, não digo que é um filme, assim, super difícil de entender e tal, e sim que ele lida com ideias mesmo, né? Não tem medo de passar muita informação para a plateia, para os espectadores, né? Um filme que confia em você como espectador, e eu achei muito legal esse elemento dele, né? Mas então, antes de começar a discutir os assuntos e tal, eu vou perguntar pro Igor, né, que recomendou, qual é a sua história com o Solaris e por que você queria que a gente assistisse, seus amigos todos, e por que você queria que a gente assistisse no programa. Não uma crítica, sim, pros ouvintes entenderem, né? Grande Igor. Achei ótimo. Esse não é uma crítica, assim. Não é porque eu tive que me submeter a assistir um filme soviético chatíssimo de 3 horas de duração, né? Mas assim, porra, o que passou pela tua cabeça, rapaz? O que você tinha em mente, né? Quando você falou que esse filme era bom. Ah, Filipão, eu não sei dizer exatamente quando que começa a minha história com Solaris. Eu assisti esse filme há muitos anos mesmo. Eu acho que esse filme também foi um dos filmes que participaram da formação do meu gosto, né, por cinema. E eu não sei com qual idade, de fato, eu assisti Solaris. Mas assim, o que eu posso dizer é que o Tarkovsky, o diretor desse filme, ele é, assim, fácil, um dos top 5 diretores favoritos que eu tenho, sabe? Assim, as posições vão mudando, às vezes alguns entram, outros saem, mas, assim, junto com David Lynch, Dario Argento, assim, o Tarkovsky é mais ou menos uma presença constante nesse top 5. Eu gosto muito dele, gosto muito do Solaris, gosto muito dos outros filmes dele. Eu acho que quando a gente assiste um filme como Solaris, a gente tem que ter em mente que a gente está assistindo um filme de um diretor que ele é profundamente religioso. Religiosidade é uma coisa muito importante para o cinema do Tarkovsky, então assim, não tem como você não entender os filmes dele. Assim, a ponto de que escolhas estéticas que ele faz, né, que são muito características do cinema do Tarkovsky, elas vêm em resposta a necessidades espirituais. Isso é ele mesmo que fala, né? Ele tem um livro chamado Esculpir o Tempo, que é um daqueles livros que eu tenho que ler. Eu tenho que terminar de ler esse livro, né? Eu já comecei esse livro várias vezes e até hoje não terminei. Shame on me. Assim, ele fala de questões estéticas e questões morais como sendo coisas inseparáveis. Então, assim, quando a gente assiste esse filme, e é um filme que, convenhamos, né? Assim, é um filme difícil de assistir. É um filme que ele tem um tempo bem mais lento do que a maioria dos outros filmes. Isso foi muito criticado na época também.
também, assim, sabe? Tipo, isso foge, inclusive, do padrão dos filmes soviéticos, assim, a própria Mosfilm, na época, que estava produzindo o filme, não gostou do resultado final. E ficou questionando o Tarkovsky, assim, mas por que essa sequência de abertura com o personagem na floresta, por que isso tem que ser tão longo? Por que tem que mostrar as árvores e o rio e o barulho das folhas? Por quê? Por quê? Sabe, qual que é a funcionalidade dessas coisas? E as algas. As algas, exatamente assim, sabe? Qual que é a funcionalidade disso pra trama? O que isso está dizendo a respeito da história? Tudo isso foi duramente criticado na época. E o Tarkovsky, eu sei que ele teve que lutar muito para que o filme tivesse essa cara que ele tem hoje, né? No final das contas, ele ficou até satisfeito com o resultado final, mas foi uma produção muito difícil, né? A produtora ficava cortando o orçamento o tempo todo, né? Assim, é um filme até relativamente barato, né? Ele custou 900 mil rublos na época. Então, ele é, de certa forma, um filme B, em algum sentido, mas essa questão da religiosidade, né? Como eu falei, é muito importante, porque o que o Tarkovsky está tentando colocar na película, né? É um tempo diferente, é um tempo sagrado, sabe? É o tempo dos mitos, é o tempo das histórias religiosas. Ele está tentando contar uma história, através da ficção científica, ele está tentando contar uma história arquetípica. E tudo isso é muito, assim, não sei, fala muito a respeito do tipo de coisa que eu gosto, e esse filme, ele é muito importante para mim. Só isso que eu posso dizer por agora, né? E eu espero que vocês tenham gostado também. Vamos conversar muito ainda, que bom. E, Diegão, né? Você que conhece o Igor há mais tempo, né? Com certeza você ouviu essa dica, esse pedido de, por favor, assista Solaris, né? Qual é a sua história com esse filme? Ué, eu realmente sempre tive muita resistência de assistir filmes do Tarkovsky. Uma resistência bem boba, na verdade, né? Porque o que eu escutei, né? É que ele que era um cinema exatamente assim como o Igor descreveu, né? Porque o tempo cinematográfico para o Tarkovsky era diferente, ele queria capturar o tempo, né? Por isso que ele até escreveu um livro sobre o tempo no cinema. Então, realmente é um ritmo mais lento, mas ele tinha todos os motivos para fazer isso, né? Ele era de propósito, né? Era parte parte intrínseca do fazer artístico dele. Então, já com isso em mente, né, foi muito mais fácil para mim, muito mais prazeroso assistir o filme com isso em mente. Porque, por exemplo, eu fui assistir Antonioni despreparado e achei muito chato, meio lento, né? Achei complicado demais, assim. Então, achei que Tarkovsky ia ser pior ainda, porque todo mundo fala, se prepara, porque vai ser devagar, tem que ter paciência, tem que assistir por uma semana. E não, eu assisti de uma pastada só, Solaris, numa noite inteira, assim. Fiquei 3 horas assistindo o filme, sem problema nenhum, porque eu estava muito interessado. É um filme que tem um tema central, como eu falei, né? Eu gosto muito de filosofar sobre amor. Adoro. Por isso que eu fiquei meio... Talvez seja um ponto de vista limitado, mas eu não consegui ver um ponto de vista muito religioso nesse filme. Talvez mitológico, né? A gente vai falar. Tem várias alusões à mitologia grega, especialmente. Mas também tem, claro, né? Tem questões de fé no filme. Mas eu gostei mais da relação do personagem principal com a forma dele amar e com a relação dele com a ex-mulher que se matou. Eu achei muito, muito, muito interessante, né, o que o filme aborda. Eu pensei 1000 coisas, gostei de ver de novo, né, a metade final do filme. Por questão de tempo, né, teria assistido tudo de novo, né, uma questão de tempo assistir só a primeira metade final. Então adorei a recomendação, agradeço e vou assistir os outros filmes dele, sem dúvida nenhuma agora. Especialmente O Espelho, né, que é o mais autobiográfico, né, o mais difícil. Né? Isso aí também não posso perder. Também quero ver o Stalker, né? Que é outra ficção científica. Quero ver os filmes dele, né? Todo mundo fala que até o fim, né? Até Nostalgia, ele fez obras-primas, né? 7 obras-primas eu acho que ele fez, né? Nos anos de carreira dele. Então é isso aí. Então, eu não tinha assistido. Eu tinha assistido Stalker, eu gostei. É realmente um filme arte, assim. Então eu já tinha uma noção do que eu esperaria pro Solaris, né? Mas eu achei o Stalker um pouco mais dinâmico, por mais que seja também bem meditativo e tal. Então, acho que de nós 3 aqui, acho que quem não apreciou tanto assim, essa experiência fui eu. Até reclamei com o pessoal aqui. Mas não sei se eu me fiz explicar sobre... Não é que eu não gostei do filme, né? E sim que eu achei um pouco cansativo, né? Eu acho que a duração dele é um pouco demais. Se você não tá preparado, assim, se você não tá com a mentalidade, assim, hoje eu vou ver um filme de 3 horas, assim, prestar atenção total, esquecer um pouco o mundo, você vai ficar vai exigir de você, né? É até interessante, né, essa coisa do timing, né, da história, porque eu depois vi a versão que o Steven Soderbergh fez do mesmo livro, né, que é quase, acho que 70 minutos mais curto, e esse eu gostei bastante, né? E a história é basicamente a mesma, né? Então acho que é só a velocidade do filme em si que eu sofri um pouco. E eu consigo ver filmes compridos. Eu vi
Assassino da Lua das Flores, por exemplo, do Scorsese, que é um filme que eu acho que é mais comprido ainda, mas é tão dinâmico, né? O Scorsese, como autor, ele é muito interessado em movimento e ação, né? Por mais que ele não faça filmes de ação. Já o Tarkovsky é outra vibe, né? É observação, pensamento, sentimento. É um cinema mais espiritual mesmo, como o Igor falou, né? E eu tinha lido esse aspecto, né, dele ter achado o 2001 ruim, né? Não sei se ele odiou, mas ele falou que achou muito técnico, muito preocupado com tecnologia e superfícies e tal, que não dizia nada da condição humana. Mas entre esses dois eu prefiro o 2001, eu sei que não é a opinião do Diego, né? Que é um outro, mas eu também acredito que é um filme lento, um filme difícil, sim, pode ser tido chato, mas eu acho que é mais a minha vibe, né? Mas mesmo assim, né? Eu acho que é um filme imperdível, Solaris, Stalker mais ainda, eu acho, e eu tô aqui já pra assistir o Espelho, né? Que também eu ouvi falar muito bem e eu quero assistir. Eu não sou muito versado em cinema soviético, tava até comentando com o Igor e com o Diego esses dias, eu gostei muito daquele, eu não lembro agora quem dirigiu, um filme dos anos 80, né? Come and See, sobre um menino que acompanha a invasão das forças alemãs nazistas na Ucrânia, né? Esse filme também é comprido, mas esse filme tem esse elemento, né, scorsesiano, né? Tem muita... ele é um filme forte, que te segura e te agarra, né? Ele não é um filme tão, né, que deixa você pensar e tal. É um filme com mais urgência, né? Esse, por exemplo, então, eu tenho poucos contatos que eu tenho tido com o cinema soviético, esses dois do Tarkovsky, comecei aquele vai, não sei como é que se pronuncia, né, Vi ou Vai, filme dos anos 60 de horror, assim, sobre um monge lá, que tem que ir numa igreja onde tem uns fantasmas. Esse também é bem divertido, mas pouco, né, eu preciso assistir mais até, é um desses furos na minha cinematografia pessoal. Mas já falando do filme mesmo, né, você estava começando a falar sobre espiritualidade, religião e não sei o quê, e o Diego não entrou muito em acordo, né? Igor, né? Como é que você explica esse aspecto espiritual religioso do filme e não como apenas um comentário sobre relações humanas que pode ser tido, né? De amor romântico e tal, e sim uma coisa muito mais grandiosa, religiosa mesmo, né, espiritual. Eu acho que o filme ele é tão vago nesses pequenos detalhes que você pode fazer as leituras, né? O que você acha? Eu concordo com o Diego, eu acho que é um filme sobre relações humanas, inclusive uma triviazinha assim a respeito do filme, né, da produção do filme, quando o Tarkovsky ele estava fazendo o primeiro tratamento do roteiro, né, ele mandou as cópias do roteiro pro Stanislaw Lem, né, que é o autor do romance, da novela, na verdade, né, não chega a ser um romance, né, mas é um conto um pouco maior, com o mesmo nome do filme, né, Solaris, né. E o Tarkovsky ele tinha feito várias alterações, inclusive enfocando mais nas relações humanas do filme, sabe? Então aparece mais a relação do protagonista com o pai dele, com a mãe dele, né? Todos aqueles flashbacks que ele tem, inclusive aquele último, quase aquele momento de delirium tremens que ele tem no final, né? Ele tá com febre, tá delirando, ele tem uma visão da mãe dele, né? A gente pode falar sobre essa cena que eu acho muito bonita também, né? A mãe dele limpando, né, as sujeiras dele, ou seja, uma espécie de fantasia redentora que ele tem com a figura da mãe. Então o Stanislaw não gostou nada disso, porque assim, eu não li eu não li a novela Solaris, né? Mas pelo que eu entendi, assim, lendo a respeito do filme, pelo que eu entendi, a novela parece que ela é mais hard science, né? E o Tarkovsky queria fazer um soft science, né? Queria enfocar mais, assim, nas questões religiosas, metafísicas, filosóficas e relacionais entre os personagens do filme. Bom, mas agora, tentando responder isso que você falou, Felipe, eu acho que, bom, assim, a gente vê isso na questão estética do filme, né? O filme, ele começa com uma música de Bach, né? Que é um dos compositores favoritos, inclusive, do Tarkovsky, assim, Bach aparece em praticamente todos os filmes dele em algum momento na trilha sonora, né? E não é à toa, né? Porque Bach era um compositor barroco, né? Eminentemente religioso, né? Que fez muitas missas. Inclusive rola, assim, uma piadinha, assim, no mundo da música clássica, de que o Bach, ele conseguiu converter mais gente à religião católica do que todos os missionários da igreja juntos, né? Ao longo da história da igreja católica. Então, assim, sabe, tem sempre a música de Bach, aí tem essa questão, sabe, da lentidão, que é uma forma do Tarkovsky fazer com que nós, o público, tenhamos uma experiência de imersão naquele mundo que ele está apresentando pra gente. E assim, você vai vendo assim, o conteúdo religioso do filme, né, o contexto religioso do filme, sabe, em certos elementos aqui e ali da trama, né? Então, por exemplo, assim, não é à toa que, entre outras coisas, é um filme que tem, né, momentos de ressurreição. Você tem redenção, tem absolvição, como eu já citei, essa cena da mãe limpando a sujeira do filho, né? Então você tem a absolvição dos pecados ou dos erros, você tem ressurreição, o personagem da Hari, né, que morre e ressuscita
ressuscita, morre e ressuscita algumas vezes ao longo do filme. Quando você disse que o Tarkovsky é religioso, ele era cristão? Ele era cristão. Na Rússia, né? Sim, o que causou vários problemas com ele e com os censores, inclusive, assim, porque o filme, até onde eu sei, o filme ele teve que ser várias vezes reeditado. Eu li que uma das reedições que os censores da época, né, os arautos do realismo soviético, né, queriam fazer com que o Tarkovsky implementasse no filme, diminuísse o conteúdo religioso do filme, que era muito gritante. E ele teve que fazer isso, ele teve que cortar algumas cenas, né, que eram mais abertamente religiosas. Então, mas eu não podia, um filme soviético, né, representando, né, a estética soviética, não podia ser religiosa. Mas ainda assim o Tarkovsky ele brigava com a galera. O Tarkovsky fez a biografia do Andrei Rublev, né, que era um pintor de ícones russo, mas aí mascarou um pouquinho, um pouco da história da Rússia, assim, novamente, é um filme religioso, sobre busca espiritual, sobre cisão, sobre redenção, sobre o que é você ter uma espiritualidade num mundo que é totalmente corrompido e corrupto, e eu acho que esses temas acabam aparecendo no Solaris. Claro, tem uma história de amor no centro do filme que é extremamente importante, e agora, assim, pedindo desculpas ao Diego, eu entendi, assim, aquela observação que o Diego fez. É realmente, assim, o filme mais romântico do Tarkovsky, né? O amor aparece nos outros filmes dele, mas assim, ele não tá no centro do palco. No Solaris, sim, né? Então, pode ser visto como uma história de amor, não deixa de ser uma história de amor, sim, mas é uma história de amor com vários elementos religiosos, assim, aqui ali, né? Fala sobre amor na humanidade, tudo isso. É aquele personagem um dos cientistas que sobreviveram, né? Tem dois, né? Que quando o Chris, que é o psicólogo, nosso protagonista, vai na estação, sobraram só 3 cientistas, mas quando ele chega lá, na verdade, só tem 2, o que chamou ele morreu, né? E tem o Dr. Snout, que é muito uma figuraça, assim, o personagem que eu mais gostei. Ele tá constantemente divagando filosofia, né? Falando, ele menciona uma hora sobre o amor à humanidade, umas coisas assim. É tão denso, assim, que eu não memorizei nenhuma, né? Mas eu memorizei. Tá constantemente soltando umas ideias pesadas, né? Então, Diegão, por favor, continua você, esse elemento, né? Religião ou relacionamento. Fale das suas impressões, assim, já mais profundamente do filme. Não, eu acho que a primeira coisa que eu acho que ele equilibra bem o Tarkovsky no filme, eu acho que o filme tem uma tensão. É claro que ele privilegia mais o aspecto emotivo, né? E de fé. E o aspecto interno do ser humano, né? Mas acho que o filme ele tem uma tensão entre a busca científica, né? Entre a busca de outros mundos, né? E esse desejo exploratório do homem, isso se mantém em tensão com as relações humanas, né? Com o que ele busca nas relações humanas. Então eu acho que esse é um contraste, falando do tema geral do filme, o contraste, isso é como se fosse uma dialética, né? Uma tensão entre essas duas forças, porque isso o Snout fala um pouquinho, né? Acho que ele fala assim que o homem não quer buscar outros mundos, na verdade, ele precisa de espelho, ele quer um espelho. Fala mais ou menos assim, em paráfrase. Porque eu acho que o personagem, por exemplo, do Sartorius, né? Ele sim, ele realmente personifica esse desejo frio e científico, né? Ele realmente quer fazer descobertas, né? Ele realmente não está interessado em se relacionar com ninguém no filme inteiro. Ele realmente é o símbolo da busca obsessiva e incessante por descobertas, né? Por como funciona a natureza, como funciona o universo, né? A ciência está aí e a gente veio da ciência para tentar descobrir como que ela funciona. Acho que ele fala uma coisa assim. E o psicólogo, né, ele chega na nave espacial que está na órbita de Solaris, né, com esse intuito, né, de tentar entender o que está acontecendo e convencer a todo mundo a voltar. Ou não, né, ou para ver se dá para continuar os estudos da solarística e o que está acontecendo lá, se ele dá para resolver o problema, se ele consegue resgatar as pessoas que estão lá e não querem ir embora. A missão dele é puramente técnica, né? É, puramente técnico, claro, né? Eu acho isso muito bom no filme, né? Por isso que eu acho que talvez seja longo, né? Porque mostra bem, né, essa mudança gradual do Chris Kelvin, personagem principal, que começa investigativo, frio. Tanto é que ele pela primeira vez que ele encontra a ex-mulher dele que se matou, ele, em vez de tentar entendê-la, né, em vez de tentar entender por que ela está ali, né, em vez de tentar entendê-la como fenômeno, ele fica tão aterrorizado e tão desconcertado que ele manda ela embora, né? Ele põe ela num foguetinho assim de resgate e manda ela pro espaço. Quando você manda ela embora, é mais suave do que ele faz, né? Ele, bota ela numa cápsula lá e dispara ela pra fora. Vai embora daqui. Ele mata ela, né? Ele mata ela. Ele já tinha uma ideia de que ela não era real. As pessoas já mais ou menos sabiam mais ou menos que Solaris é um planeta
consciente, né? Possivelmente que cria seres que não são seres humanos, não são orgânicos, né? Mas ele cria seres a partir das memórias e do inconsciente das pessoas que estão na nave, né? Eles são tangíveis, né? São tangíveis. Não são alucinações ou fantasmas, são pessoas tangíveis, Com mas certeza. não são feitas de átomos, né? Tem uma explicação lá. São feitos de neutrinos, né? Isso. Mas elas não são fantasmagóricos, né? São pessoas, assim. E aí o psicólogo, ele começa a gradativamente acreditar que o que ele tem que fazer não tem nada a ver com os Solaris. Ele quer investir, ele começa a ter interesse, ele começa a ficar obcecado com a figura da ex-mulher dele, da Hari. Ou seja, a solarística vai pro espaço. Vai pro espaço. Não é que ele no fundo, ele acha que, não é que ele confunda, não é que ele acha que realmente a mulher dele voltou dos mortos, mas ele não consegue dissociar esse ser novo das memórias dele. Ele começa a ficar apaixonado, enfatuado, como é que se diz isso? Fascinado por essa figura feminina que vem dele, que é exatamente o espelho que o Snow estava falando. Não é uma mulher real, que teve uma vida, experiências e teve família, não. Ela veio dele, veio da cabeça dele, como se fosse Athena, né? Eu achei legal isso no filme do Soderbergh, porque o nome da nave se chama Athena, que chega até lá, né? E Athena é a deusa que nasce da cabeça de Zeus. É literalmente Deus quebra a cabeça e ela sai andando, assim, né? É uma criação mental. Mas aí vem a coisa mais legal e complexa do filme que o Igor vai falar, que eu vou só deixa pra ele, que esses seres, eles são autoconscientes. Eles sabem que eles não são reais. E eles sabem que eles são produtos da memória. Ela sabe que ela é produto da memória do Kelvin. Então ela sente que ela tem aquelas memórias, mas ela não tem outras memórias. Ela é simplesmente um artefato que é uma soma de expectativas e de memórias do Chris Kelvin. Não tem uma identidade formada, feita. Ela sente que ela não tem uma identidade completa, mas ela é autoconsciente, ela é um ser, ela tá ali, ela é individual. Uhum. Exato, é isso mesmo. É sobre como você se lembra das pessoas, né? Assim, aquela projeção mental que você tem de certas pessoas, né? Então, na verdade, ele se reenfatua, tô usando aqui essa palavra que o Diego usou agora, pela imagem mental que ele tinha da esposa dele que faleceu, né? Então não é nem a esposa dele, porque a esposa real dele, ele não conseguiu amá-la de fato. Eu acho que tá aí um dos grandes elementos redentores, né, da história, que eu falei que o filme ele trata de várias coisas, entre elas redenção e perdão. Assim, eu acho que o elemento redentor tá justamente aí, porque o Kelvin, ele é um homem que ele é assolado pela culpa que ele sente pelo fato dele não ter conseguido amar a esposa dele o suficiente a ponto de levá-la ao suicídio. Então ele se sente culpado pela morte da própria esposa dele. Então quando ele chega nessa estação espacial, ou nessa nave, eu não sei, eu achava que era uma estação espacial, mas enfim, quando ele chega lá nessa estação próxima ao planeta Solaris, e ele se vê nessa situação, né, que o planeta parece que materializou uma imagem mental que ele tinha da ex-esposa dele, isso é como se fosse uma segunda chance que ele tivesse tendo de tentar reparar esse dano, né, de não ter conseguido amar a esposa dele, e agora ele se vê, não, agora eu tenho uma nova Hari na minha frente, talvez agora eu consiga me redimir desses meus problemas, desses meus pecados, vamos colocar assim entre aspas, para poder realmente amá-la e salvá-la. Tanto é que ele não sabe o que ele vai fazer, ele se confunde, ele fica atordoado, né? Ele não sabe se ele fica lá na estação, se ele leva ela pra Terra, aí o Snalder fala, não, mas você não pode levá-la pra Terra porque ela só existe enquanto ela tá aqui na estação, sabe? Ele fica sem saber o que fazer. Então, esse elemento da duplicatas, dessas reproduções, eles terem consciência, né? Eles começam mais ingenuamente, com menos conteúdo, né? Tem uma hora que ele tem que sair do quarto dele e ela tipo, se explode contra a porta, assim, que ela não pode nem ficar longe dele um segundo, né? Ela se corta toda e tal. E à medida que ela vai desenvolvendo, ela vai adquirindo mais aquelas antigas memórias que ele tem dela, né? Não é nem as memórias dela. Tanto é que ela eventualmente lembra, né? Que a Hari se matou, né? E tem toda essa crise existencial, né? Que eu não sei, na verdade, se isso é tão falado nesse filme quanto no do Soderbergh, que tem uma fala que aponta bem legal, que eu não vou falar muito desse outro filme, mas tem um momento que a mulher renascida, né? Ela diz pro Chris, o fato de eu ter esse pendor meu suicida, né? É porque é assim que você me vê, né? Tanto é que a Hari, ela se mata nesse filme de novo, ela tenta se matar, mas como ela não é uma pessoa, né? Ela ingere um oxigênio líquido lá e tal, ela morre,
mas aí ela volta, ela tem a ressurreição, né? Que até o Snout, que já tinha visto antes, falou, nossa, eu odeio essa parte, né? Essas ressurreições, assim, é a pior coisa, né? Então, realmente, ela tem esse elemento, inclusive isso, né? Esse traço de autodestruição. Pois é, eu acho legal que o filme do Soderbergh, ele deixa isso bem claro, né? Claro que o filme do Tarkovsky é mais sutil, mais poético, né? Mas o Soderbergh, ele mostra esse tema bem claramente, que isso que eu saí do filme com esse pensamento, especialmente, né? Eu saí com esse pensamento de que talvez a gente deva encarar o amor como uma busca de outros mundos, né? Como uma exploração de um outro mundo. Porque no filme do Soderbergh a gente vê, ele mostra mais como que o Chris Kelvin entrou em conflito com a Harry. Então mostra mais o desenvolvimento do relacionamento dos dois. Como começou bem, lindo, e depois mostra, em cenas breves, assim, mostra como decaiu. E a gente vê bem assim que a decadência está muito baseada na decepção do que o Chris Kelvin tem em ver que ela é um outro mundo, ela é uma pessoa separada dele, ela é um outro. Ela não simplesmente corresponde a todas as expectativas dele. Ele não consegue quebrar essa barreira, ele não consegue observá-la como um outro ser, como uma outra pessoa. Sabe, no filme Tarkovsky, eles simplesmente brigam. Acho que ele conta que teve uma cena com ele e com a mãe dele, e a mãe não gosta dela, desaprova ela, e eles têm uma briga muito feia, e ela foge, e ele é transferido para outro lugar. Separam também por uma questão de transferência de trabalho dele, ficam muito tempo longe, e ela acaba se matando. E aí, voltando ao filme do Tarkovsky, né? Isso também está implícito, não está tão explícito como o do Soderbergh, mas está implícito também que o Chris Kelvin ele vê assim, essa oportunidade nova que o Igor falou de redenção e de salvá-la e de amá-la da maneira certa, mas eu acho que não redime tanto, na minha opinião, porque ele tá amando uma versão dele mesmo. Ele é uma versão é um amor mais narcísico, não é ela realmente. Eu vou dar um exemplo da minha namorada. Recente isso aconteceu. A gente começou o relacionamento há poucos meses e até semana passada a gente nunca tinha tido nenhuma discussão acalorada, assim. Nada, briga então nem se fala, nada, não chegou nem perto. É tudo amor, tudo lindo, tudo conversa, tudo beleza, maravilhoso. E aí na semana passada a gente teve nossa primeira discordância, a gente estava discutindo sobre um assunto que não tem nada a ver com a gente, um assunto fora, sabe? A gente estava discutindo conceitos e posições, sabe, ideológicas, não políticas, mas ideológicas, né? E ela discordou completamente de mim, totalmente, de maneira acalorada e emocional, assim. E ela defendeu até o fim. E eu me senti tão triste nessa hora, eu fiquei tão triste, sabe, com isso. Eu me senti assim diminuído, eu me senti assim, meu Deus do céu, cara, será que esse relacionamento... Eu cheguei a perguntar assim pra mim mesmo, o absurdo. E se o relacionamento era o primeiro sinal de que se ia dar certo ou não. Eu fiquei com dúvida. Assim. É muito absurdo. E era só uma discordância. Mais nada. Foi uma primeira vista, uma primeira visão, um primeiro vislumbre de que ela é uma pessoa, é um outro. Ela é uma pessoa fora de mim. Ela muitas vezes não vai corresponder às minhas expectativas. E aconteceu mesmo com ela recentemente também. Ela esperava que eu fosse tomar uma certa decisão com relação a nós, ao nosso encontro, e eu não tomei o contrário. E ela mesma admite que ela entende, ela compreende, mas ela não deixa de se sentir um pouco frustrada. Então, o ser humano, ele tem por mais que a gente entenda e tenha consciência de que o outro é o outro, e tem uma vida separada da nossa, é muito difícil se desprender dessa expectativa que a gente imagina que o outro é e podia ser. É super difícil isso, sabe? Então eu acho que vale a pena pelo menos tentar realmente observar, amar como observar o outro, sabe? Observar mais e esperar menos. Uau, não sei o que dizer dessa sessão de terapia cinematográfica aqui, fantástica, que a gente está tendo. Não, mas eu acho que a gente pode usar isso como uma metáfora, né? Eu acho que o filme, ele nos convida, né, a utilizar esse tipo de metáfora. A gente pode imaginar que o outro, por mais que a gente tenha, assim, uma solarística, né, que nos ajude a interpretar e entender e organizar e categorizar o outro, ele sempre vai ter alguma coisa que vai fugir do nosso alcance de compreensão. E eu acho que nesse sentido, assim, sabe, me desviando um pouquinho, assim, sabe, desse tema relacionamento agora, né, e falando sobre outros temas do filme, eu acho que nesse sentido o filme ele traz também uma espécie de crítica, né, à
modernidade, racionalidade, a questões método científicas. Porque o Kelvin, quando ele vai para essa estação interplanetária, você vê que e isso foi um dos elementos estéticos, assim, né, que foram deliberados, né, por parte do Tarkovsky, né, pensando em, não, eu quero fazer um filme que seja muito diferente do 2001, Odisseia no Espaço, né, o filme americano do Stanley Kubrick. Porque é uma estação interplanetária próxima a um planeta alienígena, mas só que ela está caindo aos pedaços, né, é uma tecnologia velha, sabe, quase que ultrapassada. E você vê que dentro dessa estação tem várias coisas que não pertenceriam a uma estação interplanetária. Você tem livros antigos, você tem uma biblioteca com paredes de madeira, né, você tem estátuas gregas, você tem uma série de coisas que não pertencem digamos, aquilo que se imagina que seja a estética de um mundo futurista, onde tem planetas alienígenas e estações interplanetárias, né? Isso confundiu muito a cabeça de muita gente na época também, né? Muitos produtores chegaram e falaram, mas o que você está falando? O que você está colocando essas coisas? Esses livros velhos, essas ilustrações antigas aí, né, no cenário, pra que isso? Não é estação interplanetária? Tem inclusive uma cena que tem uma janta numa sala assim, que é tudo de madeira e tem umas velas, assim. Eu falei, cara, eles tiveram que levar a vela pro espaço, né? Mas esse é o tipo de pergunta nerd que nunca passa pela cabeça de um Tarkovsky da vida, né? Não é isso, né? Não é essa perspectiva que você tem que tomar quando você vê um filme que nem esse, né? Mas isso não foi falta de conhecimento. Isso não foi assim, sabe, tipo, o Tarkovsky que não entende nada de ciência, aí vamos colocar aqui uma vela numa estação interplanetária. Não foi nada, foi deliberado, assim, eu quero colocar objetos antigos, justamente porque eu não quero que meu filme tenha um visual 2001, Odisseia no Espaço, em que tudo é futurista, tudo é minimalista, tudo é funcional, tudo é muito higiênico, é muito limpo, justamente porque na visão de um artista como Tarkovsky, eu estava lendo o Esculpir o Tempo, né, dele, ele fala que o grande problema, um dos grandes problemas da modernidade é justamente a desespiritualização da raça humana hoje em dia, né? Então aí novamente eu volto a esse ponto, assim, Tarkovsky é um cineasta profundamente influenciado por uma religiosidade quase que primitiva, e você vê isso, assim, sabe, na estética do filme, né? Assim, sabe, não é uma estética futurista limpa, sabe, em que a tecnologia representa o alcance máximo da capacidade criativa do homem. Não, sabe, a tecnologia ela é secundária, ela é velha, ela tá caindo aos pedaços. E ele falava que a arte e o espiritual dentro da arte é muito mais importante do que qualquer inovação tecnológica que a gente possa conseguir alcançar no século XX, né? Isso ele escrevendo lá no final dos anos 70. Mas, voltando a isso que o Diego estava falando, é muito interessante. A gente pode pensar isso mesmo, assim, sabe? Porque o outro, ele é esse planeta inexplorado, né, totalmente desconhecido, e por mais que a gente construa, né, todo um aparato discursivo para tentar falar sobre esse outro, para tentar entender e categorizar esse outro, ele sempre vai estar além do alcance do nosso conhecimento, e a gente vai estar se relacionando, na verdade, no máximo com uma projeção da nossa mente. Então, e a gente nem vai estar se relacionando, né, nós enquanto nós mesmos, é sempre o nosso, o ideal do eu se relacionando com o ideal do outro, né? Então não é nem você em si se relacionando com o outro em si, sabe? É o seu ideal se relacionando com o ideal do outro. Daí tantos equívocos românticos que acontecem hoje em dia, mas aí as pessoas não têm paciência e acham que confundem o ideal do outro com aquilo que o outro deveria ser de fato, né? Aí brigam, aí não tem paciência, aí quer, não, porque você não é assim, não, porque eu esperava que você era assim, porque você tem que fazer isso, né, para você me deixar feliz, né? A gente vive um ideal muito narcisista de eu, e a gente projeta isso constantemente no outro bom, enfim, né? Estamos aqui falando de crises em relacionamentos, né, mas... Oh, Susana! Né, partindo disso, né, essa premissa de que você vive só com esses fantasmas do que você pensa e sente, imagina e deseja que sejam os outros, né? Então é impossível conhecer a outra pessoa, né? Porque parece que fica plenamente. Isso talvez é só a grande ficção científica, a grande fantasia seria você conhecer outra pessoa plenamente, né? Eu acho que, desculpa mencionar o filme do Soderbergh de novo, mas tem só uma fala no filme que eu acho muito legal. Que ele fala assim, o Chris Kelvin, George Clooney fala com o Snaut do filme lá, ele fala assim, mas você pode me explicar o que está acontecendo? Quando ele chega na nave, você pode me explicar o que está acontecendo na nave? O que está acontecendo aqui? Aí ele fala assim, eu acho que você tem que experimentar para conseguir entender. Porque mesmo se eu falar para você, eu vou conseguir explicar o que está acontecendo, mas você, no fundo, não vai entender. Ou seja, porque é isso que o Felipe está perguntando, né? Eu acho que é impossível conhecer uma pessoa totalmente, né? É impossível você explicar alguém, sem dúvida, né? A única coisa que você pode fazer é experimentar um relacionamento com alguém. Você pode experimentar uma pessoa. É uma experiência. Mas se você tentar colocar em linguagem, explicar o que é um relacionamento, o que é amor, sabe? Sempre vai ficar aquém. Não tem jeito. Então eu acho que essa palavra que o Diego usou, assim, eu acho uma palavra muito apropriada, assim, ao invés de conhecer ou entender,
sabe? Ou seja, ao invés da gente colocar no intelecto a principal função que a gente tem em relação a uma outra pessoa, eu quero entender você, eu quero compreender você. Ou seja, são atividades bem intelectuais, mas a ideia de você experimentar uma outra pessoa me parece muito mais interessante, muito mais poética e eu acho que muito mais viva também, né? Porque é isso, né? Você experiencia um relacionamento, você experiencia uma outra pessoa, uma outra presença, assim, mais do que você conhece, né? Porque o conhecimento ele é limitado, o conhecimento ele chega até um certo ponto. A gente não é só um intelecto, a gente é uma coleção de sentimentos, sensações e emoções, então conhecer alguém ou algo, sabe, de fato, você limitar a sua experiência a um campo muito específico da sua vida. Ainda mais porque ainda por cima, além, não só o outro, né, mas eu acho que você não se conhece plenamente, né, completamente, e esse é um elemento que, por coincidência, o filme que o Igor recomendou, Solaris, e o que eu recomendei no episódio passado, O Planeta Proibido, eles têm esse elemento, né, o grande movimentador da história é uma coisa que é gerada pelo protagonista sem que ele queira, né, no filme anterior era aquela coisa da id, aquele monstro, né, aquela coisa incontrolável, e nesse aqui é esses fantasmas da memória, né? Então fica isso, né? O Dr. Morbius do filme passado, ele não se conhecia totalmente, porque ninguém consegue, né? Então, como é que se você não se conhece plenamente você, a ponto de você ter noção pura do seu id, do seu superego e tal, blá blá blá, suas memórias, como é que você vai conhecer uma outra pessoa? É muito, muito menos provável ainda, né? Assim como o Chris, por exemplo, ele só conhece aquela versão da esposa dele, né? Realmente não é por aí, né? Porque nós somos humanos, né? Nós, fãs do Star Trek, sabem, né? Que se você fosse Vulcano, aí sim que você seria uma criatura puramente intelectual. É por aí que você investe, mas a gente, como humano, não precisa, né? Não é nem por aí que a gente tem que ir, né? Quando a gente lida com outra pessoa. Tem uma diferença entre você entender a pessoa psicologicamente e entender um pouco esses aspectos que a pessoa coloca pra você, né? Que eu acho que é isso que é o máximo que a gente consegue, né? Tá aberto a essa experiência do outro, mas né, você não tá fazendo um tratado, né, do filosófico lá do outro, científico, né, uma análise pura, né? Realmente, né? Respondendo o que eu perguntei, realmente não é possível você conhecer plenamente outra pessoa e não é nem necessário, né? Não é, além de não ser possível, não é necessário. Eu acho que a melhor atitude, quer dizer, não sei se é a melhor atitude, não vou aqui eleger como sendo a melhor atitude, a mais aconselhável, mas talvez eu esteja pensando na minha experiência pessoal, assim. Mas talvez assim, uma possível atitude mais positiva, digamos, né? Vamos colocar assim por enquanto as coisas dessa forma, seja como a protagonista do Pobres Criaturas, né? Você estar imbuído de um espírito exploratório e você está disposto a experienciar e explorar o mundo e as outras pessoas e, consequentemente, você. Eu acho que isso também, eu acho que é um pouco isso também o que o Snout quis dizer, né? Quando ele fala assim, sabe, a gente não devia, assim, quando ele põe em questão, né? Por que as pessoas, por que a humanidade está constantemente em busca de novos planetas, sendo que o que a gente precisa não é de novos planetas, mas de um espelho, ou seja, a gente precisa olhar para nós mesmos. Quem é melhor para nos ajudar a olhar para nós mesmos do que o outro, né? Segurando esse espelho. Porque essa exploração cósmica, né, que o filme critica, assim, sabe, quando você explora um outro planeta, quando você conquista e coloniza um outro planeta, né, você está criando, na verdade, uma extensão do seu próprio planeta. É mais ou menos quando você está num relacionamento e você espera e deseja e cria expectativas de que o outro, né, aquele ser completamente diferente, com um background completamente diferente do seu, seja uma extensão da sua própria personalidade. E ele não é. O outro não vai ser isso. Então, é muito melhor você explorar do que você querer colonizar e conquistar. Mas a gente faz isso em relacionamentos, né? Humano, né? É porque é um desejo muito inconsciente, né? A gente querer controlar o que o outro sente por você, né? Controlar, eu quero que ele me ame como eu amo ele, sabe? Ou ela. É muito difícil você simplesmente deixar alguém livre para existir. Lembrando do filme do Pobres Criaturas, né? Bella Baxter. É muito difícil você amar e deixar a pessoa livre, né? E não ter mínimas expectativas do que ela vai fazer com você e por você. Mas eu acho que talvez seja uma forma de amor que vale a pena a gente aspirar. Porque se a pessoa te ama, né? Se você ama e a pessoa te corresponde, né? Ela vai fazer, ela não vai deixar de fazer nada porque você vai tentar controlar as ações, o comportamento, os sentimentos do outro. É uma ação, é um negócio tão vão que por mais que você prenda e aprisione a pessoa, né, você nunca vai ter aquele amor de volta que você gostaria de ter. Você nunca vai ter aquilo. Você vai ter o que tem, o que existe, o que a pessoa tem, tá disposta a te dar e te dá realmente, né? Você tem o real ali. Você não tem o que você projeta que a pessoa podia te dar ou não. Sabe? É o que tá lá, já está lá, o amor já está dado, você não tem mais nem menos, é aquele ali. Agora, pensando assim, mudando de assunto, assim, porque realmente o Igor tem razão, o filme tem outros temas, porque eu posso fazer uma viagem louca aqui, eu fiz uma viagem muito doida com esse filme. Vá embora, vá até Solaris.
Solaris é um planeta vivo, né? Ele é um ser, é um planeta vivo, consciente, sei lá, né? Ele é um planeta, né? Se ele tem consciência, ele tá vivo, ele tem desejo. Eu fiquei me perguntando o que o Solaris quer. Quando ele cria seres, com base nas memórias e no inconsciente das pessoas que estão perto dele, o que ele quer quando ele faz isso, né? Por que ele faz isso? E eu fiquei pensando que talvez um instinto, um desejo mais primordial, mais profundo, né, de qualquer ser vivo, talvez seja o desejo de ser amado, né? Ele quer que as pessoas fiquem lá para sempre com ele. Ele quer ser querido e amado por essas pessoas. Então eu acho que ele primeiro cria, por exemplo, a ex-mulher do Chris Kelvin, do protagonista, porque é a primeira manifestação que o Solaris identifica de... por exemplo, o que eu posso fazer para esse homem gostar de mim, da minha criação? Então a figura da ex-mulher é a primeira coisa que ele identifica, né, que ele cria para ele. Mas depois, né, quando no final do filme o Chris se resolve mais ou menos com a ex-mulher dele simplesmente vê que não faz sentido mais a existência dela e ela realmente se auto-nulifica, né, se aniquila, pede para ser aniquilada. E ela nunca mais vai voltar, não vai ter ressurreição nem nada disso, sabe? E ele começa a se dar conta, né, de que agora ele tem que escolher se ele volta para casa ou não. O Solaris, ele começa a manifestar memórias mais relacionadas à infância do Chris. Tem uma parte da infância também. Tanto é que o filme começa a ir por esse caminho, né? Com Bruegel, porque tem essa cena do jantar, no final, a Harry começa a ficar observando, né? Bruegel começa a aparecer assim na tela, né? Uma tela assim de Bruegel na neve, com um povoado, assim, sabe? E tem um lago congelado nesse povoado, né? No gelo. E eu acho que, pra mim, essa imagem essa imagem de Bruegel, ela é como se fosse uma imagem, uma síntese imagética da infância do Chris. Tanto é que no final do filme ele volta para casa dele, do que ele imagina, né? É a casa dele na ilha em Solaris, né? É em Solaris, mas é a casa dele da infância. E lá também tem um lago congelado, né? Igual na imagem de Bruegel, por isso que eu fiz essa associação. Então ele depois de se resolver, finalmente chegar num resultado, né? Numa conciliação, entre aspas, com a ex-mulher, o Solaris dá uma chance também dele se reconciliar com a mãe, que é a cena mais bonita do filme. Que talvez o desejo mais primordial ainda, mais profundo ainda de qualquer homem, além do amor da sua mulher, da sua esposa, né, é o amor incondicional da mãe, né, a busca pela mãe, pela proteção total, absoluta, né, o amor tá de volta ao útero. Então eu acho que essa cena da mãe dele cuidando dele, tirando a sujeira do braço dele, e ele emocionado, traduz muito essa necessidade também de amor incondicional e proteção e conforto. Aí entra um pouco uma questão espiritual, né? Também, talvez. E a última cena, eu achei assim, uau, a última cena, eu fiquei muito surpreso, porque essa casa na ilha em Solaris, quem tá lá esperando por ele é o pai. E o cachorro, né? O cachorro aparece numa memória, num sonho dele com a infância, né? Quando ele era criança. E é o pai que tá lá. E aí ele termina o filme, a última imagem também é uma conciliação, uma imagem conciliatória, ajoelhado e abraçado com o pai. Também um retorno, também um carinho final com o pai. Tá, uau, muita coisa aí nesse final. Esse final a gente podia gravar um episódio inteiro falando desse final do Solaris, né? Uma coisa que eu acho que eu entendi diferente de você, Diegão, assim, eu acho que essa cena da reconciliação dele com a mãe, eu acho que é uma fantasia alucinatória que ele tá tendo, porque ele tá com febre. Aquilo não é uma materialização do Solaris. Solaris não materializou a mãe dele lá, não. Ele vê a Harry 20 vezes também, né? Eu senti que era um delírio dele. É um delírio dele, assim, porque ele tava febril, aí a Harry tava lá também, mas aquilo é um sonho. Aí quando ele desperta desse delírio febril, ele pergunta pro Snaut cadê a Harry, a primeira coisa que ele pergunta, né? Cadê a Harry? Aí ele fala, ela se aniquilou. Então, ou seja, o que veio antes, né, inclusive numa cor diferente, numa cor meio sépia, foi um sonho dele, assim, literalmente foi um sonho. Acho que foi um sonho solarístico. Porque até então a imagem que a gente tem da mãe dele, né, pelo menos assim, a imagem como a mãe dele aparece naquele footage, né, que o pai gravou, né, naquele filminho que ele mostra inclusive pra terceira Harry, quando ela aparece no filme, a imagem daquela jovem mãe, sabe, é uma imagem muito distante, né, sabe. Aliás, eu vi uma coisa, eu agradeço, um canal do YouTube chamado The Unapologetic Geek, interpretação que tá num canal chamado The Unapologetic Geek, né, que ele chama atenção pro seguinte fato,
fato, né? Assim, sabe, nessa imagem do footage, né? Que é uma espécie de flashback que tem no meio do filme, você vê que a jovem mãe aparece em um momento, né? Segurando um cachorro, né? Vestindo um chale no meio da neve, e ela tá fumando um cigarro, só que o cigarro não tá aceso. Aí logo em seguida você vê a câmera se deslocando um pouquinho, aí você vê o jovem Kelvin trazendo, o que ele tá trazendo? Ele tá trazendo lenha. Lenha pra quê? Lenha para acender o fogo. Ou seja, uma forma talvez muito simbólica, né? De você mostrar que, né, o jovem Kelvin queria que a mãe tivesse esse fogo do amor, né, para poder dar para ele. Enfim, interpretações, né? O Filipão aqui não está concordando muito com essa interpretação, pode ser uma viagem, mas o fato é, a imagem da mãe dele é uma imagem um pouco fria, né, ao longo da maior parte do filme. Tanto é que a principal relação que ele tem com a família dele é o pai que fala, o pai que vai lá e recebe aquele ex-melhor amigo dele no começo do filme, sabe? É o pai que tá na cabaninha no final do filme. Então é o pai. A mãe é uma figura meio que à distância, mas aí quando ele tem o sonho, é a mãe dele que tá lá, né? É a mãe dele que tá lavando, né, a sujeira dele. Ou seja, é uma reconciliação que ele tem com essa parte do universo que talvez nunca tenha demonstrado muito amor pra ele. E que, de certa forma, se confunde um pouquinho, né, com a própria Hari, porque assim como a mãe tava fumando um cigarro nesse footage, a Hari também tá fumando um cigarro naquela cena da biblioteca. Então você pode... E tem uma hora assim, sabe, que o chale que as duas usam meio que se confunde, porque são chales parecidos, né? Eles têm cores parecidas, eles têm um padrão um pouco parecido. Então existe uma certa confusão até, sabe? Que é proposital entre a imagem da Hari e essa imagem da jovem mãe que ele nunca amou, nunca soube amar, ou ele que nunca amou ele de volta, alguma coisa assim. Mistérios do filme que não estão bem esclarecidos. Agora, o final do filme, pode ser... minha interpretação favorita é que de fato, assim, ele vai pra Solaris, né? Ele não volta pra Terra, né? Mas ele desce pra Solaris. E aquilo que a gente tá vendo é uma espécie de cópia, né, da vida que ele tinha na Terra. Começou pra mim, é claro. Claro, é isso mesmo. Calma, mas tem uma outra interpretação também, sabe? Que o Filipão pode até não concordar, né? Mas assim, a gente não tá aqui brigando pra assim, não, mas essa interpretação dá certa. Não, interpretações. Uma interpretação é que esse Kelvin que a gente vê no final do filme, ele não é o verdadeiro Kelvin. Ele é um Kelvin de Solaris também. Vocês lembram, inclusive, que a gente já comentou isso aqui hoje. Em um determinado momento do filme, eles mandam uma espécie de eletroencefalograma para Solaris, que é um eletroencefalograma da cabeça do Kelvin. Ou seja, Solaris meio que absorveu os pensamentos conscientes do Kelvin também. O que estava na inconsciência dele? O que ele estava reprimindo? A culpa que ele tinha por conta da morte da esposa dele. Então Solaris vai materializar o inconsciente, vai materializar a Hari. Mas aí Solaris, quando está materializando agora o consciente dele, vai formar essas ilhazinhas em que tem a vida dele, não a vida passada ou a vida que ele está tentando esquecer, a vida que ele reprimiu, mas a vida dele atual, a vida dele na cabana, na beira do lago, com o pai, com o cachorro, com o cavalo, com o lago. Então, respondendo a essa pergunta do Diego, assim, qual que é o desejo do Solaris, já que o Solaris é uma entidade consciente, né? Eu tinha pensado assim, que, bom, primeiro desejo do Solaris é se comunicar com os humanos, mas o que Solaris está querendo dizer para nós humanos, né? Que mensagem é essa que esse planeta está querendo passar pra gente? Mas agora, depois da gente ter falado sobre tudo isso, né, de você tentar entender o outro, de você tentar compreender o outro, de você tentar experienciar o outro, talvez uma outra interpretação que eu não acho descabida seja que essa sequência final, com esse outro Kevin, com esse outro pai, com essa outra cabana, com esse outro lago, seja uma forma de Solaris tentar entender Kelvin, a ponto de reproduzir, entre aspas, mentalmente, né, nesse mar mental de Solaris, o que é o Kelvin, o que é a vida do Kelvin, o que são os afetos do Kelvin, o que é a família do Kelvin, até mesmo porque ele já recebeu esse input consciente do encefalograma dele e sabe o que tem na consciência dele. Então, é o planeta tentando entender, mais um dos espelhos, mais um dos vários espelhos que o filme tem, sabe? Assim como a gente tá tentando entender Solaris, criando a solarística e tal, Solaris também tá tentando entender, nossa, seres humanos, que coisa mais alienígena isso de ser humano, o que é isso? Deixa eu tentar reproduzir um modelo humano aqui pra ver se isso faz sentido pra mim. Assim como a gente tá fazendo uma solarística, Solaris tá fazendo uma terrística, né, pra entender quem somos nós. O que me lembra, assim, do Tarkovsky mesmo, que ele, assim, a explicação dessa sequência de abertura muito longa e tudo mais, né, com o lago, né, as algas, né, por que isso, né? Isso é Tarkovsky querendo mostrar, assim, sabe, tipo, olha, a gente tá buscando planetas, sabe, nos rincões da galáxia, sendo que o nosso planeta já é tão bonito e tão pleno e tem tanta coisa pra ser explorada, por que a gente não fica aqui mesmo, né, e tenta explorar o que a gente já tem, ao invés da gente, sei lá, tentar ir pra um outro canto pra tentar compreender, colonizar, conquistar uma outra coisa que está fora da gente. A gente tem que explorar o espaço interno antes da gente querer ou ter a pretensão de explorar o espaço externo. Você acha que então o representante do Tarkovsky no filme seria então o Snout, né? O Dr. Snout, com aquela fala dele? Seria o Snout, Tô com a citação do Snout aqui na minha frente, eu vou fazer uma tradução livre aqui, rapidona. Ele fala assim:
Nós não sabemos o que fazer com outros mundos. Nós não precisamos de outros mundos. Nós precisamos de um espelho. Nós sofremos para fazer contato, mas nós nunca vamos alcançar. Estamos vivendo um problema ridículo do homem correndo atrás de uma meta que ele teme e que ele realmente não quer. O homem precisa do homem. É isso que o Snout fala, né? Eu acho que isso meio que é uma sinopse é o mission statement do filme, né? Da visão do Tarkovsky dessa história, né? Realmente a grande exploração mesmo é interhumana, né? Entre pessoas e não correr pro além do espaço. Triviazinha para confirmar isso aí que o Felipe tá falando. Parece que o diretor que o Tarkovsky mais admirava, né, contemporâneo dele, era o Bergman, que também era um outro diretor super interessado em relações humanas, em filosofia, e misticismo, e religiosidade, né, espiritualidade. E o último filme parece que do Tarkovsky, aquele ator Erland Josephson e o Sven Nykvist, fotógrafo do Bergman, fazem parte do filme dele, né? Depois que tem uma parte da vida que o Tarkovsky ele sai da Rússia, ele vai embora, né? Então ele filma, acho que ele filma na Itália, Nostalgia na Itália, não foi? Nostalgia na Itália e O Sacrifício, né, que é esse filme com o Erland Josephson, ele filma na Suécia. A admiração dele pelo Bergman era tão grande que ele foi até a Suécia, pegou um dos atores favoritos do Bergman, o diretor de fotografia favorito do Bergman, ele fez O Sacrifício, em sueco, né, inclusive. Que eu acho um filme belíssimo. Eu gosto muito desse intuito, né, dessa aspiração de investigar o ser humano, né? Você falou aí muito bem dito, né? As falas do Snout, né? Que o homem precisa investigar o homem, né? O homem precisa de homem. A gente está em busca de si mesmo, né? Em busca do outro. E essa é uma exploração, uma jornada muito mais interessante, talvez, do que ir para o espaço. Então, eu acho que isso tem muito em comum exatamente com o Bergman, né? E não é por acaso que eu gosto muito do Bergman, então eu tenho certeza que eu preciso ver todos os filmes do Tarkovsky, né? Começando com Solaris. Muito bom. E realmente Bergman, né? Esse eu conheço bastante, é muito bom mesmo. Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre o Solaris do Tarkovsky. Uma conversa até breve, eu achei, porque se deixar, a gente pode ficar aqui 6 horas, mas aí vocês vão parar de ouvir a gente. Fica, obviamente, a dica, né? Um clássico gigantesco da história do cinema, super interessante, super profundo. É um filme soviético, um filme falado em russo, mas o tema não tem nada a ver nem com a Rússia, nem com os anos 70. É um filme atual que fala sobre isso que a gente falou no episódio, né? Sobre o outro, sobre relacionamento, sobre a compreensão do outro, sobre a experiência do outro. Então, não tenha medo de ver um filme russo dos anos 70, que você vai ter muito lá para qualquer audiência, eu acredito. E, antes da gente anunciar já a nossa próxima, não só o próximo episódio, mas a próxima temporada que vai começar, deixa eu pedir para os meus co-hosts aquelas nossas famosinhas dicas do final do episódio, né? De algum filme relacionado com esse, né? Vamos começar pelo Diego. Que filme você recomenda pro pessoal que assistiu Solaris? Um filme que você lembrou, que você já tenha assistido? Rapidinho, antes de recomendar o filme, eu queria só notar, assim, fazer uma anotação de que sobre o fim da nossa temporada, que eu gostei muito, né? Dessa temporada de terror espacial. A gente teve um tema que a gente acabou falando bastante, né? Que é esse tema da manifestação física de memórias e de amores, né, e de sonhos. 3 filmes, né? Enigma do Horizonte, Planeta Proibido e Solaris, né? O que isso diz sobre nós, né? Não sei se foi coincidência ou não. E que diz sobre ficção científica, né? Grande ficção científica tem essas perguntas, né? Esses elementos, né? São comuns, né? Acho que, obviamente, não sei se o Stanisław Lem assistiu o Planeta Proibido, mas com certeza o Paul W.S. Anderson assistiu o Solaris, né? Não é de graça, né? E que esses filmes citam uns aos outros, né? Com certeza. Eu acho que foi um bom acidente, assim, uma coincidência legal. Mas a minha recomendação, ela é de um filme que é outra estética, de 2013. É um filme de orçamento super baixo, mas também é um filme de ficção científica cerebral. É um filme super inteligente, chamado Coherence, que se passa numa sala de jantar. Solaris também tem essa sala de jantar, por isso que me lembrou o filme, né? É uma sala de jantar e vários amigos estão juntos. E aí tem um evento celeste, né? Um cometa passa, né? Cometa de Miller, eu acho. E aí a realidade ela se desdobra em várias, não só em 2 ou 3, né? Então os personagens começam a ver o duplo de si mesmo agindo e aí rola várias confusões. E o filme é muito interessante porque não tem... Os atores, eles eram todos atores muito bons de improvisação, foram contratados por isso. E eles não tinham um roteiro pronto para atuar.
né? Cada ator tinha apenas cada ator, né, por dia de trabalho tinha uma lista, né, de características próprias e de ações e reações que ele tinha que estar preparado para fazer. Não tinha fala, não tinha texto, não tinha script. Então foi um filme, uma experiência muito interessante que para mim deu super certo. Mas é um filme de baixo orçamento, né? Não é um blockbuster, não é para agradar a todos, mas eu achei muito interessante, recomendo. Eu curti desse filme também, coerência, bacana. Igor, e a sua dica? Minha dica não é muito surpreendente, não é meio óbvio até. Eu indicaria outro filme do Tarkovsky. Tarkovsky fez apenas 2 filmes que podem ser classificados, né, como ficção científica. Um deles é o Solaris, né, que talvez seja o filme mais conhecido, né, que ele fez. E o outro é o Stalker. A gente já tinha comentado, o Felipe já tinha comentado aqui, né? O Felipe já tinha visto esse filme, né, Felipão? E você gostou do filme? Gostei. Filmaço também. Eu acho que é um filmaço, também um filme russo, de 1980, né? Ele é inspirado num romance chamado Piquenique na Beira da Estrada, dos irmãos Arkady e Boris Strugatsky. Eu espero que eu não tenha assassinado essa pronúncia do russo aqui, os nomes deles, né? Mas enfim. E, bom, assim, eu sou suspeito pra falar, né? Assim, Tarkovsky é um dos meus cineastas favoritos. Então, como todo filme do Tarkovsky é um grande filme, eu acho um filme belíssimo, né? Ele conta uma história meio mirabolante, mais pra fantasia, talvez, do que pra ficção científica, né? É a história de 3 pessoas que se aventuram dentro da Zona. A Zona é uma área que foi fechada pelo governo, né? De um país... a Zona... Calma, que zona é essa, né? Não é qualquer zona essa zona para onde eles vão. O filme ele se passa numa espécie de futuro indeterminado em que aconteceu uma espécie de desastre cósmico, sabe? Um meteorito se chocou contra a Terra e toda a região em torno do local da queda desse meteorito se tornou uma região onde as leis da física perderam totalmente a validade. Né? E você não sabe o que acontece. É uma região muito perigosa. E diz uma espécie de lenda que em algum local dessa zona existe um prédio onde tem um quarto, onde se você conseguir chegar lá, todos os seus desejos se realizam. Ou seja, são 3 homens que vão para a zona para realizar os seus desejos. Mas não é sobre isso que vocês... Não é sobre isso. É um filme belíssimo, é um filme também, assim, com a marca Tarkovsky, é um filme que exige também um pouco do espectador, então, assim, sabe, esteja preparado, assim, sabe, para um filme numa velocidade mais lenta, né, com várias sequências muito contemplativas, meditativas, mas com excelentes interpretações, com excelente trilha sonora. É um filme também muito enigmático, né, com todos esses temas universais, metafísicos, característicos do grande cinema do Tarkovsky, e é esse filme que eu recomendo para vocês. Espero que vocês assistam Solaris e gostem, e espero que a partir daí, né, vocês também assistam Stalker, que é um excelente filme. Muito bom. E a minha dica, como eu já mencionei nesse episódio agora, é um filme que eu assisti junto com esse, né, do Tarkovsky, que eu assisti logo depois a adaptação que o Steven Soderbergh fez em 2002 com o George Clooney, de Solaris, né, um filme que foi bem detonado pela crítica na época, assim, mas eu adorei quando eu assisti agora, porque a história é igual à do Tarkovsky, mas eu acho que a estética dele, o timing dele e a velocidade dele é um pouco mais a minha praia, sabe? E é um filme que, como eu mencionei, é mais de 1 hora mais curto que o do Tarkovsky, sabe? Então, é um filme que ele desenha um pouco mais a relação entre os personagens, entre o Chris e a ex-mulher dele, né? Que é a Natasha McElhone, aquela atriz, não sei se ela é inglesa ou escocesa, acho que é inglesa, que é muito boa também, dá um show nesse filme. E o próprio Clooney também tá muito bom, é um filme meio esquecido, foi muito criticado negativamente, acho que pelo fato dele estar tentando fazer uma nova versão de um grande filme respeitado da história do cinema, mas acho que injustamente, e eu acho que todos esses pontos e temas estão lá. Tem uma Viola Davis jovem, assim, fazendo uma dos cientistas, ela faz o equivalente ao Dr. Sartorius, eu acho, que tem um outro nome no filme, e o outro cientista, o Snout, é do tipo Jeremy Davis, né? Então é um elenco muito bom. A única coisa, eu gostei muito de Solaris do Soderbergh também, achei bem bonito e bem mais direto ao ponto, realmente, né? Mais informativo, menos poético, né? Mas também deu muito o que pensar, eu acho, né? Acho que complementa bem o Solaris do Tarkovsky, né? Mas eu acho que o Jeremy Davis, eu realmente não tenho saco pra aquele jeito dele atuar, os maneirismos dele, assim, sabe? Ele é muito... O estilo dele é bem cansativo, né? Esquisito. E contraste com a Viola Davis e com o George Clooney, estão super bem mesmo no filme, né? Mas não é só nesse filme, não. O Jeremy Davis é um ator bem esquisito, assim, em todos os filmes que ele faz. Ele é meio maneirístico, assim. Eu acho que o Jeremy Davis faz muito bem o papel de Jeremy Davis em todos os filmes que ele faz.
é uma única velocidade. Eu acho que nunca vi ninguém interpretando um Jeremy Davis melhor que o Jeremy Davis. Então, assim, eu dou crédito ao Jeremy Davis porque ele é o melhor Jeremy Davis. Pois é. Mas mesmo com essa figura meio esquisita, ele lembra aquele... o personagem, o jeito que ele representa, lembra um pouco o Brad Pitt do 12 Macacos, sabe? Quando ele tá bem maníaco, assim, aquele estilo dele de movimentar as mãos. Se você já viu Jeremy Davis no filme, você vai saber, mas se você não tá preparado, ele é bem ele chama atenção, esse estilo de atuação dele. Mas eu achei bem legal, toca todos os temas. O Soderbergh não é um diretor, assim, hack, assim, que faz filme merda, assim, pra ganhar dinheiro. Realmente é uma coisa que interessou ele. Também é de baixo orçamento. Eu acho que ele estendeu um pouquinho coisas que o Tarkovsky deixa vagas, mas sem deixar, tipo, idiota e simples, assim. Eu gostei muito das atuações no remake do Solaris. Por exemplo, o Chris Kelvin, né, que é o Clooney, no original é o Donatas Banionis, no filme russo, que eu achei ele um pouco inexpressivo, um pouco low-key demais, talvez sutil demais, bem meditativa, até a representação dele. E o Clooney, que não é sobreatuado nesse filme, mas eu achei uma atuação bem mais expressiva, sabe? Emocionalmente falando. E talvez a melhor atuação que eu já vi dele, né? Então, se você quer assistir uma versão da história do Lem, e talvez você não tenha acesso ao filme soviético, você tem um pouco de receio de um filme comprido, falado em russo, então é muito denso. Se você quer começar a se adentrar nesse caminho do Solaris, se você puder assistir o do Soderbergh, eu acho que você não vai se arrepender. E se você gostar que nem eu acho que você vai gostar mais ainda do original, que na verdade não é original, porque não é um remake, né? Na primeira adaptação do Tarkovsky que a gente recomendou hoje, né? Então, acho que são dois filmes que os dois têm seu valor. Então, galera, é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Agradecemos pela audiência durante essa temporada do terror espacial. Esperamos que vocês tenham curtido. E, para dar um pouco variar um pouco assim nosso escopo, né, que a gente andou falando já de muito terror e tal, espacial ou não, monstros ou não, a gente vai pegar um caminho diferente agora, pegar um outro desses gêneros assim, não muito amados pelos grandes cinéfilos, né, que acho que é um pouco nosso intuito, né, esses filmes de gênero, né, a gente fala em ação, em ficção científica, fantasia, terror, e vamos então falar de ação na próxima temporada. E para dar um pouco de direção mais pontual assim, em vez de só falar de filmes de ação, vamos nos focar em ação dos anos 80. E o primeiro filme, para já ter algum leve elo com a temporada de terror espacial, vai ser Predador, filme de 87, que de variação de foco de um podcast falar sobre Solaris num episódio e de Predador no episódio seguinte, cara. Não é... Cara, acho que é só a gente mesmo, velho. Muito bom, né? Adoro Predador. Maravilha. Esse é o ápice do ecletismo ou da falta de direcionamento. Então fica aí fica aí a escolha dos ouvintes, né? Eles são, letra A, ecléticos, letra B, desnorteados. Bipolares. Não, o que eu acho fantástico é assim, o que o Filipão ele fala assim, sabe, então para variar, né, assim, sabe, para vocês que acham que a gente só fala assim, sabe, de monstros intergalácticos, né, a gente fala sobre outras coisas. Aí o próximo filme é Predador, né, ou seja, a gente não fala só de monstros intergalácticos, a gente tá falando de outras coisas, né, assim, também. Ação, coisa que não tem nesse aqui, do Solaris vai ter no próximo, ação. Não tem meditação, não tem muito romance, não tem muitas dúvidas sobre a condição humana, o relacionamento humano e Deus e religião, mas vai ter ação e é um filme que eu pelo menos adoro, né? Eu amo também. Get to the chopper. Get to the chopper. Get to the chopper. Get to the chopper. Antes de eu dar o meu tchau, deixa eu pedir pros meus co-hosts, grande Diego Nunes. Falou, pessoal, um abraço. Espero vê-los novamente. Não nos abandone. O filme de ação dos anos 80, a gente fez escolhas fantásticas para essa temporada. Só filmão. Vamos ter discussões muito interessantes. Prometemos isso. Prepare-se para Predador, então. Próximo episódio. E o Igor de Campos. Senhores, sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigado por terem realizado esse sonho quase erótico que eu tive, né? De finalmente discutir Solaris com alguém que não seja o espelho. Num filme cheio de espelhos, eu finalmente saí do espelho, saí das minhas projeções mentais, né? E pude falar com pessoas de verdade, né? Com outro, né? A respeito de Solaris, que é um filme que eu amo tanto. Então, muito obrigado, adorei a nossa conversa. Acho que só acrescentou as impressões que eu tinha do filme. Espero que as pessoas que tenham escutado o nosso episódio hoje se sintam também inspiradas para poder assistir Solaris e poder interpretar e reinterpretar esse filme belíssimo. E estou ansioso para falar sobre filmes de ação nos anos 80, os bons e velhos anos 80. É isso, gente. Muito obrigado, viu? E é isso aí, pessoal. Esperamos vocês. Tchau.